Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Continuação da nossa entrevista aqui com meu amigo Edson Eckel. E agora a gente vai falar sobre tratamento de pessoas dependentes químicas. Vamos falar um pouquinho sobre a Atena, né? Nossa Associação Terapêutica Novo Amanhecer. Edson, de onde esse nome, Novo Amanhecer? Putz, isso está dentro das minhas loucuras, né? A ideia, quando... a Atena foi fundada no dia 6 de dezembro de 2002, ali na Polícia Militar de Mafra. Na época, o Capitão Meister, hoje ele é major, né? Foi a pessoa que abriu as portas ali. Eu fui, naquele momento, representando Nova Vida de Rio Negro. Aí tinha a Madelon, que era uma das idealizadoras dessa ideia, a Linda Mirkill, que foi a primeira presidente da Atena, e tinha o seu Durvalino, tinha mais pessoas naquele momento que faziam parte dessa uma constituição de uma diretoria para começar alguma coisa. E na época, nesse dia, eu estava presente, eles fizeram uma votação para ver qual seria o nome. E o nome foi aprovado, eu votei contra, não era esse o nome que eu queria, mas enfim, respeitei a democracia da maioria, ficou Associação Terapêutica Novo Rumo. Tá bom, mas eu estava envolvido aqui em Rio Negro, então, assim, estava dando um suporte, alguma ajuda que eu podia dar lá, eu estava fazendo... Eu nem tinha começado a faculdade ainda, comecei a faculdade em 2004. Então, aí tá, ela começou ali, foi feito o estatuto, só que ela ficou, assim, meio stand-by. Aí foi conseguido, através do seu Durvalino, aquele espaço lá onde é hoje a sede lá no Rio Branco, a sede da Comunidade Terapêutica Masculina. Aí foi feita alguma coisinha assim, mas ela não tinha, de fato, alguém que abraçasse mesmo esse negócio e pudesse a ideia operacionar. E era para ser uma unidade feminina, porque como tinha Nova Vida aqui que era masculina, então era para ser uma unidade feminina. Daí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar e aí houve umas mudanças, essas mudanças que eu acho que o universo vai conspirando, vai fazendo as mudanças que precisam ser feitas e a gente vai seguindo esse tempo kairos aí sem lutar muito, porque vai entendendo como é que a coisa acontece. Eu acabei me afastando do Nova Vida mais ou menos em maio de 2005, por questões de ideias mesmo e situações específicas que eu acho que foram as coisas particulares que afetaram exatamente a questão institucional naquele momento. E aí eu saio e nesse tempo eles convidaram a minha ex-mulher para tocar esse serviço lá. Na época eu chamei ela e falei, não é bem assim. Daí vinha aquelas coisas, não, porque vai ser isso, vai ser desse jeito. E não é assim. Isso tudo demora, tem toda uma legalidade, tem toda uma questão que eu já estava aqui em Rio Negro acostumado. Foram 5 anos aqui. Peguei o governo do prefeito Ari. Aliás, para mim, um dos melhores prefeitos que acho que Rio Negro já teve, assim, da seriedade, da hombridade, assim, uma pessoa muito, muito humana, assim, e acho que acima de tudo honesta, né, que deixou um legado interessante. Inclusive, o desenvolvimento lá em cima do seminário cabe a ele, que na época ele foi extremamente, não sei se você estava aqui nessa época, mas extremamente julgado, né, e no fim hoje, uma coisa interessantíssima, né, quando uma referência. Né, e aí, enfim, aí eu acabei saindo e fiquei um tempo, a Madelon, na época veio e falou, você não quer tocar lá? Por que você não entra lá, não toca lá e tal? Daí eu fui, quando cheguei lá, falei, porque aqui uma vez já foi começar, era muito difícil, muita pobreza, muita falta de recurso, era bem difícil, né? Muita correria, muita pedido, cara, tem gente que quando me via corria de mim, né? Porque, ou eu tava pedindo, alguma coisa assim, né? Aí eu assumi lá, entrei em 1º de julho de 2005, mas eu era diretor, né? Então eu assumo, assim, falar, vou pegar a parte técnica ali, ou pelo menos técnica, nem estava estudando ainda, mas a parte do tratamento que mais ou menos eu tinha passado e tinha estudado já muitas coisas, tinha feito muito curso e tal, e aí a gente consegue dar uma alavancada, e daí quando eu entro em julho, a primeira coisa que eu faço é uma mudança estatutária, que eu já tinha uma experiência, o nosso estatuto ainda era muito antigo, e daí eu entrei na mudança do nome. Porque a gente começou a ter problema com o Novo Rumo do leite. Novo Rumo e tal. E aí eu pensava assim, Douglas, em tivesse uma coisa meio do marketing, assim, eu queria ter um nome que
pudesse... Porque a Associação Terapêutica Novo Amanhecer, você conhece, mas às vezes você fala, a pessoa, o que é isso? Mas quando fala Athena, a pessoa... Então a minha ideia foi uma coisa marqueteira, assim. Falei, pô, eu preciso de uma marca, de um nome que fique fácil, né? E na época, fazendo faculdade, fazendo filosofia, eu sempre adorei muito essa questão da filosofia. Aí eu fazendo um jogo de nomes, assim, né? De letras, assim. E por coincidência, Associação Terapêutica, pensei na ideia de Novo Amanhecer. Foi bem assim mesmo. E aí eu peguei, fui fazendo ATNA, aí coloquei um E pequenininho, ficou Athena. A Athena é a deusa da sabedoria, a Minerva, a deusa da sabedoria, da justiça. Aí fui procurar saber, tinha uma história muito interessante, é a deusa da democracia, que tem muito a ver com a comunidade terapêutica, a ideia democrática, de você estar lá livremente, de você querer fazer assembleia para poder discutir coisas, fazer normas e tal. Falei, isso daqui, cara, aí ficou Athena. E ficou Athena, e foi. Assim como foi a canoa depois, que talvez a gente fale mais para frente da canoa, que também foi uma ideia de um nome que pudesse soar interessante. Então, daí a Athena começa com essa ideia de feminina, a gente começa atendendo mulheres. Como eu vim de Rio Negro para cá, algumas pessoas que me conheciam vinham atrás de mim. Eu queria me internar. Iam no Nova Vida, eu não estava lá, vinham atrás de mim. Onde é que está o Edson e tal. E aí foi tomando um corpo. E chegou um momento, do ponto de vista empreendedor, eu falei, não dá para eu ter mulheres. Assim, eu não tinha experiência com mulher, só tinha experiência com homens. E assim, a demanda é muito menor. Muito menor. Então eu falei, não vai dar. Aí eu chamei a diretora e falei, vamos fazer alguma coisa. Daí a gente já tinha conseguido aquele espaço do lado do centro de serviço, que era um albergue ali da igreja ali. Você conhece lá, né? E aí a gente conseguiu aquele espaço. Aí o que eu fiz? Em 2007 isso. Aí eu mudei o programa feminino para lá e o masculino para lá. Mas, cara, eu mal dava conta de queria fazer 2 serviços, né? Eu fazendo faculdade. Nossa, era muito complexo tudo isso, sabe? Tinha a própria relação minha com a minha ex-mulher ainda, que estava meio que tudo junto. Então, assim, era complicado. Uma fase muito difícil, de muito aprendizado e de muito amadurecimento para a minha vida pessoal, assim, lidar com todas essas questões, enfim. Aí, fechei a feminina. Não dá. E aí dividi o programa em 2, né? O programa era 4 meses lá e 2 meses aqui. A época que o tempo era uma marca registrada. Então, aqui era 9 meses, eu já vim para cá com 6 meses, porque eu achava que 9 meses já era uma coisa absurda naquele momento. Então, ficava 4 meses lá no Rio Branco e 2 meses aqui na cidade. E aí, assim, fui terminando os estudos, né? Eu já tinha feito muito curso, enfim, essas coisas, seminário, simpósio e tal. E aí, a faculdade me abriu muito a ideia, o leque de pensamento. Não que o que eu fazia era errado, o que eu fazia, o que eu achava que estava certo, né? Era igual meu avô. Então, eu trouxe outras, eu acrescentei outras coisas, aprimorei outras coisas, fui desenvolvendo outras capacidades de entendimento, né, do ser humano, da própria dependência química em si, aprendendo o desenvolvimento do ser humano, como é que um ser humano se constitui como pessoa, né, dentro da sua estrutura pessoal, física, biológica, mas também social, a partir da família, depois do bairro, da escola e da sociedade como um todo. Né? Então eu fui tentando compreender um pouco mais isso e obviamente que as coisas foram mudando, né? E aí eu fui estudando e buscando referência, assim, tentando ser uma excelência no trabalho lá na masculina, né? Tanto que hoje a unidade masculina ela tem uma estrutura muito, muito boa, assim, ela não é chique, nada, mas ela oferece o necessário para que as pessoas ali possam ter um mínimo de conforto para poder fazer a sua passagem e, quem sabe, a sua reflexão sobre a vida. Então, a Athena o nome surgiu exatamente nesse intervir das ideias democráticas né, dos gregos e também da deusa da sabedoria. A história da deusa Athena, ela assim como Édipo, Freud pega o mito para falar sobre a morte do pai simbólica, não real, mas simbólica. A Athena faz com que a morte da mãe aconteça também, porque ela defende. O filho mata a mãe, realmente, e aí vai feio o julgamento, ele vai ficar lá com a Medusa, lá, aquela coisa toda, e vai para o julgamento. 13 deuses votaram a favor da condenação do menino e 13 contra. Aí Zeus, como Athena nasce da cabeça de Zeus e não do ventre, Zeus chama ela para poder
dar o veredito, porque ela não teria essa interferência materna, tal, enfim. Tem um mito aí por trás de tudo isso. E aí ela vota a favor dele. Então eu sempre penso que a Atena às vezes entra... A gente diz pro cara, vai tocar sua vida, né? Abandona sua família no sentido... Vai tomar um outro rumo, tem a sua família apenas como uma referência. Eu acho que às vezes a gente entra nesse lugar da Atena, assim, de lutar para que ele... absolver ele assim como o Pequeno Príncipe fala, né? Desse laço que às vezes impede a pessoa de ir para frente, para trás e tal, né? Então, assim, mitologicamente, filosoficamente, subjetivamente, tem essa ideia, a Atena, né? E eu também sou uma pessoa muito democrática, assim, acho que as coisas precisam ser resolvidas de forma democrática. Então, é um pouco da minha expressão, assim. Então, daí o desenho, assim, a ideia da Fênix, por exemplo, eu tinha desenhado uma ruína grega, 3 colunas, daí uma águia em cima das colunas, ou seja, o indivíduo, a família, a sociedade, o corpo, mente e espírito, enfim, a pessoa poderia se pensar nisso aí. E atrás tinha assim uma coisa meio Pink Floydiana, assim, que era um sol meio a ideia do High Hopes do Pink Floyd, assim. Então, aí depois com o tempo a gente deu uma inovada e deixou só a Fênix, né, meio degradê, assim, que ela acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, essa ideia. Que eu acho que também tem muito a ver comigo. E aí eu coloquei um slogan, aqui em Rio Negro eu coloquei Resgatando Vidas, eu acho que é o nome. Restaurando Vidas. Acho que eles usam esse slogan até hoje. Lá na Atena eu coloquei Abrindo Novos Caminhos. Então eu acho que tudo isso, quando eu fiz as minhas análises, quando eu fazia análise, eu percebia que tinha muito mais a ver comigo do que... Hoje eu vejo que tem muito mais a ver comigo. As pessoas estão lá numa ideia subjetiva minha. Então, Abrindo Novos Caminhos era um momento que eu estava vivendo. Abrindo Novos Caminhos, tinha terminando a faculdade, vendo o que eu ia fazer da minha vida. Mas que serve também para todo mundo que chega lá, né? Abrindo Novos Caminhos, é o nosso slogan. Abrindo Novos Caminhos. Você está aqui, veja qual caminho você quer seguir. Então, tem um pouco dessa coisa filosófica, subjetiva, um pouco da minha experiência, da minha vida no meio de tudo isso. E aí ela vai embora, né? Procurei sempre através dos conselhos municipais de assistência, de saúde, tá discutindo isso. Nunca foi por assim, prefeito me ajude, porque você tem que me ajudar. Eu fui pelos conselhos, tentando mostrar a importância desse serviço como um serviço que poderia atender a população. Assim, apesar de que a gente tem uma cultura aqui no Brasil, enfim, aqui na nossa região também, que é uma instituição de caridade, então vamos ajudar e tal, essa coisa meio assim, mas que eu tentei quebrar esse estigma, assim, porque não é assim, não dá mais para você fazer um trabalho voluntário num lugar desse. Você pode ter os voluntários, você já foi voluntário lá, enfim, até é voluntário, mas você tem que ter responsabilidade sobre aquilo ali. As pessoas estão sofrendo, são pessoas que precisam de um apoio. Então, os voluntários complementam, mas você tem que ter gente trabalhando, cuidando, que responsabilize. Então, eu fui sempre tentando isso. A minha ideia sempre foi uma excelência no atendimento, tecnicidade e humanidade, espiritualidade. A espiritualidade sempre é uma coisa assim. No começo, lá na Atena não tem nenhuma reunião que eu faça que eu não inicio com a oração de serenidade. Assim, mas é uma oração num ambiente corporativo, ou seja, de uma instituição, mas não interessa. Eu acho que ali, a gente está ali para tentar entender que não é nada pessoal, são coisas para resolver de uma forma em que a gente possa construir uma instituição em que todos se utilizem dela. Ela não é minha, eu fundei uma coisa que eu não vai ficar de herança para os meus filhos. Às vezes a pessoa pode até dizer, o Edson que manda lá, tudo bem. Eu acho que eu sou, podia dizer assim, sei lá, Deus colocou ali, mas eu quando for... É tua missão, né, Edson? Quando for embora daqui, quando eu partir dessa, vai ficar aí para a posteridade. Assim como fundaram o Hospital de Mafra, fundaram o Hospital de Rio Negro, a PAI, enfim. Eu não sou... Eu ajo como se eu fosse dono dela pelo amor que eu tenho naquilo ali. Então, qualquer coisa que eu vejo estragada, qualquer coisa, é um cuidado que eu tenho com aquilo. Mas ela não é minha, não vai ficar de herança para meus filhos, nada, entendeu? E agora estou montando até uma equipe lá, um comitê para poder gerir ela, né? Porque ela foi tomando outras proporções, foi encorpando e precisa de toda essa parte. A gente, por exemplo, a Alfa, o Luiz da Alfa, nosso contador, e o cara faz um trabalho com nós muito, bem dizer, voluntário, porque o que a gente paga para ele é ínfimo perto do que ele faz para nós. Então a gente conseguiu várias coisas que, do ponto de vista de gestão, facilitaram. Então, SEBAS, certificações,
relações com federações, essa parte política aí, do desenvolvimento político. Eu fiz parte muito da construção de que a gente tivesse esse financiamento público. Eu sou uma das pessoas de Santa Catarina que sempre lutei para que essas pessoas fossem atendidas, porque é sempre assim, né, Douglas? A pessoa que tem condições financeiras, que, né, tem essa possibilidade, ela vai procurar os seus recursos, né? Mas às vezes as pessoas carentes, pessoas com mais dificuldades, às vezes até pessoas na mesma condição que eu, talvez você, pagar um tratamento desse é caro, não é barato. Então, e também acho que é responsabilidade do Estado dar isso, né? Então a Athena tem essa característica, alguns valores que a gente procura de alguma maneira, uma delas é a espiritualidade, mas é a tecnicidade, o profissionalismo. Então todo mundo tenta capacitar, participar de várias coisas que possam trazer o melhor que as pessoas podem ter aqui em Mafra, né? E região, né? Edson, tem uma frase que vocês falam muito, é que não existe ex-dependente. Né? Existe o cara dependente para sempre. Essa frase, porque assim, para mim que estou fora do sistema, ela me soa assim, cara, eu não diria que você falar ao contrário, que realmente eu sou um ex-dependente e não um dependente. São formas de ver. São né? linguagens, né? Por exemplo, normalmente, se alguém me pergunta, eu falo, eu sou um ex-usuário. Como que isso mexe na cabeça do usuário? Essa é uma... Porque assim, do ponto de vista terapêutico, às vezes a pessoa tem que desconstruir, né? A pessoa tem que fazer uma reengenharia de vida, quando a gente está falando. Só que aqui, eu queria aproveitar os teus microfones aqui, tua audiência, para poder explicar uma coisa assim, ó. A gente tem uma ideia da saúde mental muito separada da saúde do corpo físico. Então, vamos imaginar que você teve um problema de saúde do coração e você foi lá e fez uma angioplastia, sei lá, põe um stent, qualquer coisa. Quando você vai sair do hospital, o médico vai dizer para você, o seguinte, Douglas, você precisa fazer atividade física, você precisa não comer mais comida gorda, você tem que dar uma emagrecida e tal. Isso, se você não fizer uma reengenharia da tua vida, você vai voltar lá. Ou talvez vai morrer. Você tem diabetes. Porra, isso é insulino dependente, tem essa coisa toda. Você não pode comer doce, ou às vezes tem que comer um docinho para melhorar e tal. Você vai tratar, o médico vai dizer, pessoal, você tem que se cuidar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Se você não fizer isso, cara, você vai se ferrar, vai ficar cego, você pode ter várias consequências na relação de diabetes. Isso não é colocado na balança quando a gente fala de saúde mental. Essa pessoa está curada? Não. Redução de danos. Para mim, saúde é sempre redução de danos. Se o teu coração teve um problema, vamos combinar que do jeito que o Criador fez, não vai ser mais igual. O médico foi ali e reduziu o dano que aconteceu nele para você poder tocar a sua vida. Então, saúde, para mim, é sempre redução de danos. Quando a gente vai falar de saúde mental, aí a gente quer uma coisa perfeita. Aí a gente quer o cara não pode mais recair, o cara não pode fazer essa não tem isso. Ele sai de lá e ele não faz nada. Você tem que seguir um grupo, você tem que fazer terapia, você tem que não sei o que, você tem que fazer uma reengenharia da tua vida também, porque senão você vai ter... É a mesma coisa. A mesma coisa que esse cara de saúde física não fez, o cara da saúde mental também não fez. E isso vale para o esquizofrênico, para o psicótico, entende? Para o quadro ansioso, para o quadro depressivo. Só que aqui é tratado de um jeito. Cara, eu vou falar uma coisa para você, que vou falar explicando o que eu quero dizer, porque eu quero dizer que é bem importante. Imagina, eu acho isso maravilhoso. O Hospital de Mafra tem 70 milhões de investimento. Mas eu duvido se há um investimento desse tamanho em prevenção. Não há. Nós não temos a mesma quantia que a gente executa em resolução de problema do que em prevenção. Eu estou falando assim, dizendo que acho bem importante, é um heliporto, cara, eu acho saudável. Só que eu acho que deveria ter esse mesmo valor em prevenção, em saúde de atenção básica, nas periferias, nos bairros, então. Quando a gente fala de saúde mental, então a coisa fica pior. Porque a gente não entende a saúde mental, a gente ainda entende a saúde mental, Douglas, como uma coisa meio moralista. Falta de força, falta de fé, é fraco. Esse não tem boa vontade. Eu sempre falo assim, então beleza. Você quer entender o que é um dependente químico? Quando você tiver com uma diarreia bem forte, aquela que é água mesmo, sabe? Aquela que sua no cantinho da testa, você com muita força de vontade não vai no banheiro. Não vai.
Depois você vai me entender o que eu estou falando. É mais ou menos aí. A fissura de um cara que está numa fissura de uso, cara, é isso daí. É uma diarreia, aquela água que você não consegue controlar, que você não consegue pensar. Não, mas você só pensa em banheiro ou qualquer coisa que me alivie aquele momento. Se não for, vai ser ali mesmo. Então, essa é uma metáfora que eu uso, por mais parece esdrúxula, mas ela exemplifica o que eu estou querendo dizer quando a pessoa faz isso. Então, por que um ex-dependente químico não funciona, mas um ex-usuário sim? Porque uma vez dependente químico, a dependência química está caracterizada como doença crônica. Então, vamos pensar em doença crônica. Diabetes é doença crônica. Existe um ex-diabético? Não existe. Agora, ele tendo consciência que ele tem diabetes, ele pode ter qualidade de vida a partir disso. Não quer dizer que ele fica o tempo todo adoecido. Não quer dizer que ele está doente. Quer dizer que ele é um diabético que tem uma qualidade de vida a partir da mudança de comportamento dele. Vai ter que mudar muita coisa. Isso. O dependente químico é a mesma coisa. Vamos pegar um soro positivo, HIV. É uma doença crônica. Ele pode ter vida normal? Pode. Mas ele tem que melhorar a qualidade de sono dele, alimentação dele, fazer atividade física, cuidar, tomar remédio dentro daquilo que ele precisa tomar. É uma psicose, um esquizofrênico. É a mesma coisa. Ele é uma doença crônica, não vai melhorar. Ele vai melhorar sim, se ele fizer mudança, se ele tomar o remédio dele certinho. Que essa pessoa não vai conseguir ficar sem tomar remédio. A menos que, na mente brilhante do filme lá do NASCAR, eu acho que é um matemático, que ele aprendeu, através da capacidade cognitiva dele, a entender o que era real e o que era ilusório, o que era delírio dele. E ele passa a não tomar remédio. Eu não sei se você assistiu esse filme, né? Uma Mente Brilhante, assista. Uma Mente Brilhante. Muito interessante, uma história real de um matemático que ganhou o prêmio Nobel de Matemática. E ele era esquizofrênico. Então, aí vai ter pessoas e pessoas. Mas, em tese, quando a gente está falando de saúde, a gente vai falar que um dependente químico é alguém que não quer dizer que ele... Por isso que o cara fala tá ativo e não, entendeu? Porque se ele está ativo é que ele está usando. Ele está na fase de uso, está na fase, às vezes, mais aguda e tal. E, às vezes, ele vai estar em remissão. Na medicina chama de remissão ou abstinência. Quando você vai para o lado mais moralista aí da religião, vai dizer que está limpo. Sabe? Essas linguagens assim. Mas ele pode voltar a usar a qualquer momento. O AA tem uma explicação interessante, que é a vela. Você deve ter ouvido falar. A vela. Então, um dependente químico começou a usar. Acendeu a vela, está usando, vai queimando a vela, né? E aí, quando ele para de usar, apaga a vela. Essa vela não se constrói de novo. Essa vela fica aqui. Se um dia ele, depois de 20 anos, volta a usar, se aquela vela está no toquinho, ou se aquela vela está aqui, ele tem mais vela para queimar, ou ele não tem mais vela para queimar. Às vezes recai e morre. Então, é uma doença que ela é crônica e ela fica estabilizada. Recaída não é beber um golinho. Isso a gente chama de lapso, um escorregão. Você escorrega, já procura o teu terapeuta, enfim, o teu padrinho, a gente tem várias nomenclaturas. Isso é um lapso. Recaída é retornar ao padrão de uso. Por exemplo, quando você parou de usar, você tomava 1 litro de cachaça, de uísque, sei lá do que. Recaída é quando você retoma esse 1 litro. Numa noite você tomou esse 1 litro, você recaiu. Agora, tolerância. Teu corpo foi acostumando, tomando 1 litro, até chegar num litro. Aí você para de beber. Passado um tempo, você ficou lá 3 anos de abstinência. Aí quando você recai direto num litro. O teu corpo não está mais habituado. Aí a pessoa fala, recaída é pior. Não é que é pior. Uma coisa é você desenvolver a tolerância. Outra coisa é você tomar aquele tudo numa vez só, sem desenvolver tolerância, e o teu corpo não está mais acostumado para aquele litro. Mas ainda tua memória celular, tua memória mental, teu circuito de recompensa está lá, marcado aquilo. Então, a abstinência é um caminho. E aí eu também aproveito para dizer o seguinte, a redução de danos é extremamente importante. Talvez algumas pessoas vão precisar fazer uma jornada, porque a redução de danos também ela tem a tendência da pessoa chegar na abstinência. Mas se ela não chegar na abstinência, que ela pelo menos tenha uma qualidade de vida melhor em relação a isso. E isso, para a gente discutir em alguns lugares, Douglas, é confuso. As pessoas acham, porra, mas como que a pessoa vai ficar usando droga e tal? Cara, mas às vezes a pessoa não quer parar de usar droga. E você precisa, como saúde pública, você tem que atender essa pessoa. Porque se ela está usando e está compartilhando seringa, fazendo sexo sem camisinha, você está aumentando tuberculose, HIV.
Cara, sífilis. Cara, até esses dias atrás, ali, quando eu estava na Nova Vida, a gente não tinha sífilis. Agora a gente tem sífilis toda hora. As pessoas não se cuidam. Imagina, era erradicado a sífilis. Hoje não. Então, muita coisa voltou e tal. Por quê? Por falta de cuidar. Não precisa, não sei o quê. Então, a redução de danos, ela é extremamente importante. Principalmente para aqueles que não querem. Agora, a pessoa chega e diz para você, Douglas, eu não quero mais, eu preciso parar. Ela tem o direito de dizer, eu quero ir então para um lugar, quero parar, eu quero a minha abstinência. É um direito que ela tem. Assim como é um direito que ela tem de dizer, não quero parar, mas eu quero ser atendido. Toma água, bebe mais água, e essas coisas assim. Então, tem muito mitos e verdades na questão da dependência química, mas ela é uma doença crônica. Por isso que se fala que não se fala um ex-dependente químico. Por causa dessas, igualzinho a diabetes, é um exemplo que eu sempre dou, que a pessoa entende. Não vai existir um ex-diabético. Uma vez diabético, você vai ter que tomar cuidados específicos para que isso não aconteça. Pode controlar a sua diabetes, né? Isso. Agora, Edson, existem muitos mitos, assim, né? E assim, eu já acompanhei um período que eu estava mais ativo lá com meu voluntariado na Atena, de pessoas que a gente conversou, tinha um cara 10, pai de família, um cara extraordinário, aí recai. Aí vira assaltante, vai roubar supermercado, vai para poder pagar o vício. Como que é essas recaídas para quem está lá? Deve ser muito frustrante, né? E é frustrante para quem trabalha também. Para a gente que trabalha. Por isso que, assim, muitos profissionais de saúde não gostam de trabalhar com dependente químico. Porque você tem que ter um índice, você tem que ter uma capacidade de frustração boa para lidar com essas pessoas. Porque elas vão e vêm, vão e vêm. E aí, eu sempre digo que a doença, ela é democrática, né? Talvez a doença seja a coisa mais democrática que existe. Ela não escolhe. Não escolhe, né? Se é pastor, se é padre, se é não sei o quê, enfim, se é bem de vida, se é rico, pobre. A doença, ela vai pegar todo mundo, o câncer dá em todo mundo, a dependência química é a mesma coisa. Aí tem essa coisa que é estranha de você compreender, como uma pessoa que poderia ter condições específicas para tocar sua vida numa boa, ela tem essa recaída. Essa é a incógnita da existência que a gente não tem essa explicação. Muito difícil você chegar aqui e dizer... Eu poderia aqui, Douglas, citar algumas coisas que são hipóteses, mas não que eu possa fechar e dizer, isso aqui gerou isso daqui. A maioria das pessoas que vão lá, elas são crentes, no sentido de acreditar em Deus, mas ela é às vezes um discurso repetitivo de um Deus. Mas não sei se tem essa experiência de fé, assim, literalmente de fé, de você viver e se largar, e se permitir, se jogar naquilo que você quer. Então, há uma retórica muito grande nos discursos, mas isso, não sei se isso é exatamente aquilo que a pessoa mesmo sente e diz. Então, quando você pega uma pessoa que tem, assim, lá na Atena a gente tem pessoas que têm família estruturada, tá? O pai nunca bebeu. Então, o que é isso? O que pode ser isso? Não sei. Isso que eu ia perguntar. Você tem como mapear o porquê que as pessoas vão para as drogas? Assim, você tem, novamente, algumas coisas que têm à luz disso, né? Por exemplo, vamos pensar uma pessoa negligenciada, uma pessoa privada. Nós vamos falar de pessoas da periferia que são privadas de ter coisas, às vezes de comida, de alimento e tal. Essas pessoas que são privadas, elas têm mais essa possibilidade. Tem as pessoas que, na psicanálise, o Winnicott a gente chama de deprivadas. São pessoas que tiveram e perderam. Então, por exemplo, o cara teve um fato traumático ali quando era criança, o pai morreu, a mãe morreu, então eu tinha e perdi. Então eu fiquei deprivado. Não é que eu sou privado, eu tinha e perdi. Então, essas são algumas possibilidades. A educação, a forma como aquele ambiente familiar foi constituído, não a estrutura de família. Aqui não estou assim, morou com a avó, com o tio, com o vô. Não, essa estrutura não conta. Porque existem dois tipos de família. Família funcional e família desfuncional. Não existe uma estrutura. A estrutura da família é o problema. Eu não sei, Douglas, se é assim. Na minha experiência de 22 anos aí trabalhando com isso, e como psicólogo há 15, eu não sei se é a estrutura, porque eu já vi famílias em que a criança foi educada pelo vô e pela avó e deu tudo certo. Pelo tio e pela tia deu tudo certo. Ou, enfim, seja lá a tia, o vô e a avó e deu tudo certo.
Ou alguém que não era nada, adotou essa criança? E isso, família... Eu tenho minha filha mais velha é adotiva. Super de boa, não tem nenhum problema. Meu irmão tem um filho adotivo, nunca incomodou. Entende? Então, eu não sei se... Mas eu acho o ambiente em que essa família funcional... Qual é a diferença entre uma família funcional e uma disfuncional? Nenhuma. A única diferença é que a família funcional tem problema e a disfuncional também tem problema. A família funcional sabe resolver problema, a família disfuncional não sabe. Então qualquer conflito ou problema que tem, gira um caos, um problema. A família funcional, ela funciona. Vamos se acertar aqui, vamos sentar aqui, vamos dialogar. Disfuncional... Então, nessas famílias disfuncionais, há maior possibilidade de uma pessoa usar droga? Há. E quando digo maior possibilidade, não quer dizer que essa aqui não tenha. O que eu vejo também é que essa aqui, se entrar a usar droga, às vezes consegue sair mais facilmente. Tem uma estrutura que possa ajudar mais. Essa disfuncional, às vezes, a disfuncionalidade da família, Douglas, ela perdura e continua. Ele vem para o tratamento e essa disfuncionalidade acontece. E aí que eu acho que a gente entra meio na tena. Porque às vezes ele precisa separar daquela mulher, às vezes ele precisa sair fora daquele meio, e ele não dá conta de fazer isso. Parece que ele tem que voltar para aquilo. Então tem todo um comportamento assim. Aí podemos sim pensar em uma pessoa que teve uma situação adversa, por exemplo, estou aqui vivendo minha vida, daqui a pouco minha mulher me abandona, perco meu emprego, entende? De alguma maneira eu tenho alguma coisa que acontece, morreu meu filho, e eu não tenho, às vezes, recursos internos, emocionais, espirituais, enfim, e aí eu descamo para um lado. Porque eu já ouvi algumas teorias, por exemplo, que todo mundo é viciado em alguma coisa. Sim. Né? O meu vício, por exemplo, é ler livro. Você fala de filme, eu tenho até pavor de assistir TV. E eu não gosto de assistir. Eu tenho um problema grave em casa, que minha esposa quer assistir série, cara, e pra mim é um tormento ter que assistir, né? Cara, eu acho um desperdício de tempo, mas aí tô viciado, ela tá lá assistindo, eu tô lendo meu livro. Então, eu acho que todo mundo é viciado em alguma coisa, gente, só que tem alguns que viciam. Tem pessoas que é viciado em trabalho. Sim, workaholic. Outros em pornografia, outros em... Cara, tem... Pornografia hoje em dia é campeão, né? Sim. E Só que, sabe uma coisa que eu sempre digo? Às vezes o cara chega pra você e fala, pô, você é viciado em livro e tal. Eu falo, o meu vício aparece. O teu? Não aparece. Eu nem faço esse questionamento, eu só digo isso. O meu aparece. E fico olhando pro cara. Porque fazer um julgamento, como você tá falando, todos nós temos em algum dado momento, alguma coisa que a gente cultiva. Que talvez não seja muito bom para nós, mas a gente fica ali, passando a mãozinha nele, entende? Sabe, esses dias eu caí em si, assim, em relação a... Acho que todo mundo passa por isso, agora, né? Questão de celular. Eu tava vendo esses dias assim, eu vou dormir com o celular, eu acordo madrugada para ver o celular, levanto de manhã para ver o celular. Eu falei, cara, vou ter que desligar. Aí eu botei até uma mensagem automática, porque eu chego em casa, deixo o celular e tô tentando... Boa. Aí ele fica me chamando lá, Douglas, vem aqui, né? Eu desabilitei notificação. Se você me ligar, eu não vou nem atender, porque eu... Depois, se for urgente, eu vou lá e te ligo. Como é que a gente vivia antigamente? Como é que era? Os meus amigos sabem onde que eu moro. Então, se vocês estão precisando de mim, eles vão até a minha casa e a gente resolve, né? Agora, todo mundo é viciado em alguma coisa, né? Sim. Só tem uns que se viciam em coisas que então, que você consegue reconhecer, eu tenho o mesmo defeito que... Defeito. Mesmo vício. Mas não é defeito, mas eu tenho esse mesmo problema com o celular. Eu não faço isso de acordar de noite. Assim, isso não. E às vezes de manhã também... É que eu acordo pra ver, né? É que se eu levantei, você vai olhar. A primeira atitude é ver. Não, eu não tenho isso, e nem de manhã cedo. Eles demoram um pouco mais pra ver de manhã cedo. Mas o meu problema é, assim, desconectar dele. Entendeu? Eu preciso fazer a mesma coisa que você. Então, se eu e você, quisermos fazer essa mudança, olha o sofrimento. Dolorido. Porque a gente está acostumado a fazer isso. Isso está impregnado em nós. Então, qualquer coisa que altera isso, vai dar um desconforto. É a famosa zona de conforto. A gente está numa zona de conforto. Estou vendo meu celular toda hora. Como é que faz para sair da zona de conforto? Então, o dependente químico tem um pouco disso. Daí a gente tem várias categorizações aqui. A gente tem o dependente de álcool clássico, é o que tem muito, né? E hoje a gente tem muito o endeusamento da bebida, né? Eu fui no show do Roger Waters e falei pro cara, deu uma cerveja sem álcool, qualquer coisa. Não tem. Ou seja, é para beber, é só para beber. Então você vai nos lugares, não tem assim, você tem uma água com limão e gelo? Não tem.
ele é propício, ele favorece o beber. É duas drogas, né? Ou é álcool ou é refrigerante. Isso. Então você vive num meio que a rede social, tem gente que é... Cara, pensa nas empresas hoje, a gente refletindo sobre essa questão de comportamentos aditivos ou comportamentos viciantes e assim por diante. As empresas hoje, como é que o cara faz para trabalhar, cara? Se você, lá na Atena eu baixei, lá tem uma lei lá, se assina, porque a Atena toda estrutura no horário de trabalho, você não pode usar o seu celular. Porque senão, eu não estou condenando as pessoas, porque se eu não fizer isso, a pessoa vai ter problema para trabalhar. Ela vai ficar na rede social ali, não vai produzir, não tem, entende? Aí tá, hoje a legislação permite que as empresas possam fazer isso, porque imagina o cara trabalhando numa empresa que lá tá produção lá, corta alguma coisa e o cara no celular, cara, não dá. Não dá. Isso é a mesma coisa do cigarro. Então, assim, essa liberdade que a gente conversou no podcast anterior, ela vai ao mesmo tempo criando regras para se proteger disso. Quando você fala da questão da droga, por exemplo, assim, é uma discussão muito grande. Até acho que o STF tem umas coisas que eu concordo e tem outras que eu acho absurdo, assim. Essa não é uma discussão do STF, por exemplo, descriminalização das drogas. Mas a descriminalização das drogas eu sou favorável. Porque uma coisa é o tráfico, é o cara. Outra coisa é o cara que você falou, que fez um roubo para poder usar, manter o vício dele. Ah, ele tem que ser julgado. Sim, mas ele não é esse o problema. O problema é que a questão está na droga. Então, se você não descriminaliza, descriminalizar, que eu quero dizer, não é legalizar a droga. É deixar de ser um crime de você fincar o cara na cadeia, sendo que esse cara precisaria do quê? Ou de uma ajuda, ou de uma orientação, ou de uma... Entende? Só que isso, para o Estado, é muito mais caro, então eu proíbo. Porque se eu tiver que descriminalizar e atender esse cara, essa pessoa, seja essa mulher, esse homem, que estão com um sofrimento, entende? Aí a gente está, entende? A gente entra num outro nível de discussão. Porque a descriminalização tem a ver com deixar de ser crime, um nível de coisas para você tentar, de alguma maneira, ajudar essa pessoa a sair disso. Porque daí você põe o cara na cadeia e ele vai sair dela como? Às vezes... Filiado no PCC. Sei lá, tem outras questões que a gente pode discutir também. Mas eu acho que tem que ser tratado como saúde pública, como um problema de saúde. O que é crime? Aí é o tráfico, entendeu? O ganho de dinheiro ilícito, entende? Que a gente tem... Aí, assim, por isso que eu não sou a favor da legalização, ainda porque eu acho que o Brasil não está preparado para isso. Nós temos ainda um grande problema para fiscalizar ambientes que vendem bebida. Que ainda é vendido bebida para criança e adolescente. Ainda é vendido bebida para criança e adolescente. Nossos olhos, né? Sim. Durante o dia. Isso. Então, como é que eu quero fiscalizar? Porque daí as pessoas falam o seguinte, ó, a gente talvez entrou numa outra seara aí. Ah, não, mas em Portugal, lá na Holanda, lá é legalizado as drogas. Bom, vamos fazer um parênteses. Primeiro que a Holanda é do tamanho de Santa Catarina. Segundo, que é verdade, mas se você for pego usando droga na rua, dirigindo sob efeito de droga, não tem sou filho de fulano, sou filho de ciclano. Lá a lei funciona. Então, existe um lugar para você fazer isso. Se você fizer fora disso... Tá ferrado. É isso. Então, os Estados Unidos, eu e você chegar hoje em qualquer lugar nos Estados Unidos, pedir uma cerveja, o cara vai pedir o documento para nós. Eu com essa cara de cabelo branco aqui, o cara vai me pedir o documento. É lei, o cara tem que pedir o documento. E se eu for pego bêbado, não tem, cara, perde a carteira e tudo isso. Cara, aqui no Brasil isso não funciona. Imagina fiscalizar maconha, cocaína, entende? Pá, eu acho isso ainda muito incipiente para uma discussão ampliada, para legalizar, para essas coisas, sabe? Eu acho... Talvez possa ser quadrado nessa ideia, mas eu não acho que ainda o país está preparado para isso. Eu acho que ainda há muita desigualdade, muito tratamento diferente para uma coisa e para outra. Acho que não está preparado para esse tipo de coisa. Do ponto de vista da saúde, se você for conversar com qualquer pessoa da saúde, ele é contra. Se você conversar com qualquer área do direito positivista, ele é a favor da legalização. Porque o juiz não aguenta mais resolver problemas lá de coisas que... Até porque hoje essas... audiência de custódia, né? O cara vai lá, faz, o cara que tá fazendo denúncia sai antes que o... né? O Edson, agora é o seguinte, na minha caminhada, eu tenho percebido dois tipos de pessoas que caem nas drogas, seja... acho que na bebida é um pouco diferente, no álcool.
No álcool nós temos a questão ainda da Elitização? Não, me fugiu o nome da palavra aqui. Hereditário, né? Ah, sim. Então tem o problema de hereditário. O pai bebia, a mãe bebia, e aí o filho bebe e os netos vão beber também. Tem esse problema. Agora, no uso das drogas, eu não sei se para quem olha de fora, tem duas portas de entrada. Primeiro, aquele jovem, aquele adolescente que quer chamar a atenção do mundo, quer ter uma experiência, ou está convivendo com os amigos ali e acaba indo para esse caminho. E tem um segundo, que é aquele que você falou, teve uma decepção amorosa, teve uma desilusão, sei lá, em alguma situação, e acaba indo para as drogas como uma válvula de escape. Tô certo nessa colocação? E assim, qual deles é o pior? Qual que é o mais difícil de você trazer de volta? Então, a questão da hereditariedade que você falou, ela não é determinante. Não é. Agora, a questão ambiental e cultural, ela para mim é determinante. Então, assim, quando você fala é hereditário porque o pai bebia, a mãe bebia, é porque ele convive nesse meio cultural de ambiente em que a bebida... Vou pegar o meu exemplo. Família alemã, essa coisa toda. Então, meu pai bebia muito, a família sempre bebia, então eu bebo. Então, é normal beber. Então, todo mundo pode beber? Todo mundo pode beber. Ah, outro morreu bebendo? Faz parte. Então, você tem uma consciência rebaixada em relação a isso e você acha que é assim mesmo que a vida é. E você vai bebendo. E tudo se resolve desse jeito. Vamos bebendo, vamos bebendo. Nasce, bebe. Morre, bebe. Bebe para comemorar, para qualquer coisa, bebe. Então, eu acho que o ambiente e a cultura daquilo, ela é mais forte do que a hereditariedade. Tem estudos, inclusive, de filhos de pais alcoólicos que foram adotados por famílias que não bebiam e eles não beberam. Entendeu? Mesmo que eles tenham um fator genético aí importante. Existem estudos sobre enzimas, algumas coisas que o próprio corpo tem que favorece isso. Tem alguns estudos voltados para isso. Mas mesmo assim seriam números muito pequenos. Mas eu acho que a questão do ambiente é mais cultural. Quando você fala de jovens, eu tenho estudado pensado um pouco sobre Jung, e acho que a pessoa que está usando droga no mundo de hoje, eu acho que ela está tentando fazer uma expansão de consciência. Só que do jeito errado e no lugar errado. Entende? Então, você pode expandir consciência lá no teu culto, na igreja. Você pode fazer, por exemplo, pode fazer lá uma cura e libertação, lá você faz uma expansão de consciência. Você pode fazer, tantas experiências que você pode fazer de expansão de consciência. Eu acho que a juventude de hoje, ela está buscando muito. Por isso que talvez a religião, ela é um fator de proteção e ela é muito interessante, porque ela tira as pessoas desse processo. E por que será? Eu acho que é por causa disso. Porque essa expansão de consciência, que eu quero dizer, é ampliar um pouco o que a droga faz. Quando você usa a droga, você pum. Por que hoje a ayahuasca passa a ser um elemento interessante? Eu conheço pessoas que saíram da Atena, estão no Santo Daime e estão bem. E ritualizaram aquela experiência, o cara se envolve lá, ele é um obreiro lá, e um mestre, uma coisa, e ele, cara, nunca mais ouve, ele é pintor, faz coisas interessantes, cuida da vida dele, melhorou a vida dele, melhorou. Redução de danos. Ah, mas a ayahuasca é um alucinógeno, mas é ritualizado. Ele faz conexão com o sagrado para ele. A Igreja Católica usa o vinho há muitos anos, que é a conexão com o sagrado também. Então, se você parar para pensar um pouco, eu acho que a juventude de hoje, diante da juventude antiga, vamos pensar fazendo apenas um comparativo, e não de novo aí sem estar certo ou errado, mas as experiências minhas eram do cigarro. Essa coisa do questionar a lei, vou fumar escondido, não sei o quê, vamos beber e tal. Hoje é maconha, porque o pai bebe e o pai fuma. O cara fala, eu não quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Você é um pouco pior. Você tanto que estudos mostram que pais usuários de álcool têm filhos que cheiram muito, que usam outras drogas. Pais que cheiram não quer dizer que os filhos vão cheirar. São pesquisas interessantes para pensar. Porque o adolescente quer o contraditório, ele não quer o igual.
Ele está construindo a sua identidade, a sua personalidade. Então, e por isso que o grupo é muito importante, por isso que os pais têm que continuar dizendo não, porque o pai e a mãe têm que fazer essa função de construir a personalidade dele, ou a personalidade não, mas construir a identidade dele, não é a personalidade, mas a identidade dele com aquilo que ele quer ser. Se não tem isso, se você não tem o não, você não tem o desejo. Diz pro teu filho não, ele vai lá e faz. Porque o não é que cria o desejo, não é o sim. Tá, eu quero isso, tá. Eu quero aquilo, tá. Eu quero aquilo lá, tá. O que seu filho vai desejar? Tudo que ele pede, ele ganha. Ele não fica desejando. A ordem é outra. A ordem do desejo é você dar uma parte. E outra parte ele tem que correr atrás. Eu quero um tênis Nike. Não, vou te dar um tênis. O Nike, continue desejando. Quem sabe você não vai comprar lá, que nem os... A gente tá falando lá dos kibbutz, lá dos judeus que fazem o rito de passagem. Que aí a pessoa vai em busca daquilo, porque ela vai desejar aquilo. Então a gente também tem isso. Os adolescentes e os jovens hoje, também tudo não pode. Você pode trabalhar? É que daí pode trabalhar. Mas é que daí tem aquela questão da pessoa que vai obter lucro em cima desse jovem. A gente não está falando de limpar a casa, de lavar a louça, de fazer isso. Isso não tem nada a ver. Isso aí o pai tem que... Isso faz parte desse processo. E, inclusive, mas eu vou pagar para ele fazer isso. Não, mas nem tudo nessa vida é com dinheiro, Douglas. Quando a gente está vivendo em casa, lavar a louça é cooperação. Não, você lava a louça que eu vou te pagar para isso. Então, o cara só vai fazer por dinheiro. Daí a gente não entende por que nós temos político que só faz coisa por dinheiro. E que faz não sei o quê. Mas é óbvio. A gente educa os filhos no dinheiro, nessa construção. Eu não estou falando que não tem que estimular ele... você dá um dinheiro para ele aprender a cuidar do dinheiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando em tudo você achar que se compra com dinheiro. Agora, assim, é que o grande problema, e acho que a grande sacada de Jesus, porque assim, o Estado ele é muito grande, né? O Brasil, então, continental. Quando você vai criar um problema, quando você vai tentar resolver um problema, você tem que botar uma régua, e aquela régua serve para todo mundo, né? A grande sacada de Jesus, a gente falou até no episódio anterior, ele tratava cada pessoa com o problema daquela pessoa, era individualizado, né? O atendimento era premium para cada um. Sim. Agora, o Estado não, ele precisa botar uma regra, porque assim, eu trabalhei aos 9 anos, né, numa fábrica do lado da minha casa, que fazia caixinha dessas de mercado, eu lá pregando. Né? Sim. Cara, foi banana e tal, cara, né? Foi um momento... Claro. Né? Um ofício interessante. Né? Nossa, que legal. Aí eu lembro que um dia nós descobrimos a adega do dono, cara. Bebemos algumas cervejas, e era pesada, né? E eu me criei ali. Trabalhei descascando alho. Minha cidade que é o natural, Curitibanos, tem a capital do alho. Descascava alho com já lá 10, 12 anos. Agora, já tem pessoas que passaram por outros problemas piores, né? Quase análogo à escravidão. Então, isso. Esse é o grande problema. Agora, a pergunta é que assim, a sociedade ainda acho que não sabe conviver com pessoas dependentes químicas, né? A gente não aprendeu ainda, né? Não tem... Eu acho, por isso que eu sempre trago essa reflexão sobre a saúde física, que ela é tratada, por exemplo, você vai num SF, tem um grupo para diabetes, para pessoas que têm diabetes, para hipertenso, certo? E não há nenhum tipo de preconceito e julgamento para essas pessoas que passaram o tempo todo comendo açúcar ou sal. Porém, no SF não vai ter um grupo de dependente químico que passou o dia inteiro bebendo ou usando droga. Sim. Entende? Então, há ainda um estigma. É que o drogado, por exemplo, eu tenho uma família que eu acompanho, o menino é extraordinário, mas quando tá na dependência, rouba a mãe, vende tudo, e aí acho que esse é o grande problema, né? Porque mistura. O cara que tá lá com um problema no coração não sai roubar para comer o açúcar, né? Mesma coisa nos outros problemas. Agora, o dependente químico, ele, quando não tem a grana, ele vai tentar um jeito de ter. É a mesma ideia que você tem do cigarro. Por exemplo, o cigarro é uma das substâncias que mais causam dependência e que mais trazem problema de saúde pública. É só entrar no INCA lá, Instituto Nacional do Câncer, você vai ver os problemas que o tabaco, o cigarro, né? Nem digo tabaco, porque eu estou falando do cigarro industrializado, não estou falando do tabaco quanto uma coisa diferente do que é hoje, industrializado e mercantilista, né?
Mas só que o cigarro, a pessoa, mas ela gera pobreza. Tanto quanto qualquer outra. Porque o cara, às vezes, a dependência dele lá na periferia, ele deixa de comprar um leite para comprar um cigarro. Só que essas reflexões são muito mais profundas do que você simplesmente pensar numa consequência. O álcool, ele traz mais consequências sociais. Bate o carro, bate na mulher, tem essas questões sociais que afetam mais. Mas do ponto de vista de saúde, talvez o cigarro traga muito mais problemas do que o álcool. Porque o álcool, nem todo mundo que vai beber vai ter problema com a bebida. Né? E nem todos os jovens que vão usar droga assim, a estimativa, mais ou menos, a cada 10 jovens que se experimentam droga, talvez 2 ou 3 vão ter problemas com droga. 7 vão fazer uma experiência e vai acabar como fosse um rito de passagem. Se tem o pai, a mãe, a família. E assim, quando as pessoas falam, a família, eu concordo plenamente, é a família. A gente só não pode escolher que família que é, mas a família é o lugar que você vai constituir um cidadão. Douglas, eu não consigo encontrar outro lugar a não ser na família. Porque se você em casa, alguém bate lá, você fala pro teu filho, vai lá e diz que eu não tô, que cidadão você está criando? Tem várias coisas que a gente aprende em casa. Então, por exemplo, uma coisa que eu com a Michelle fazia uma palestra, chamava Família Funcional, que a gente tinha a ideia de falar sobre o que dá certo numa família. E a gente ia como casal, falando sobre questões de psicologia. A gente não fez mais essa palestra, mas fazendo as nossas experiências. Eu e ela falava das nossas experiências como casal, a partir da teoria da psicologia. E uma coisa que a gente precisa entender na família, que tem coisas que são públicas e que tem coisas que são privadas. Por exemplo, a tua filha, vou dar um exemplo, que a tua filha, enfim, cagou na cama, lá com 10 anos de idade. Chega, visita na tua casa, você conta isso. Uma coisa que tinha que ser privada, e que não é preciso contar. Se ela quiser contar, ela conta. Mas eu vou manter isso como privado. O filho saiu, fizeram uma gandaiada lá com outro menino lá, aprontaram. Aí a gente não conta nada para ninguém. Tal. Em vez de procurar essa família, outros, vamos se reunir aqui. O que aconteceu com vocês? O que vocês fizeram? Isso é público? Aí a gente não sabe por que os políticos confundem o público com o privado. As notas de 100 do público com as notas de 100 do privado. Porque nós não estabelecemos o que é público e o que é privado dentro de casa. O que pode ser socializado e o que não pode. Então, para mim, o cidadão se constitui dentro de casa. Quando as pessoas falam maçantemente sobre a família e tal, é isso. Eu acho que é isso. Esses dias eu estava num lugar, a pessoa começaram a falar sobre essa questão de homossexual, bissexual. Eu falei, olha, eu sinceramente vou dar uma resposta para vocês. Para mim, pouco interessa o que uma pessoa faz deitado. Para mim, o que interessa é o que uma pessoa faz de pé. Como cidadão, como pessoa, como ser humano, entende? Isso para mim é muito mais importante. A pessoa pode ser o que for, mas se ela é honesta, correta, cara, eu acho que esses são os valores que a gente tem que entender. Eu tive professores na faculdade que eram homossexuais, pessoas íntegras, não eram abusadores, nunca cantaram ninguém. Assim, tem um monte de hétero galinha, mas também tem homossexual galinha, em todo lugar. Agora, tem homossexuais sérios, pessoas coerentes, tem héteros coerentes. A gente quer achar que tem uma classe, e aí eu acho que isso vai para a dependência química. O dependente químico, então, ele está rechaçado. Mas aí eu acho assim, eu acho não, pela minha experiência, não é só o dependente químico. Eu acho que a saúde mental estigmatizada como um todo. Se você tiver num quadro depressivo, alguns familiares de algumas pessoas vão dizer que é frescura tua. Tem tudo, né? Tem tudo na mão. Como é que o cara é dono do Rio Maframix? Como é que o cara vai ficar depressivo? Entende? Você está numa ansiedade ali, palpitando. Entende? Tem um videozinho nas redes sociais que circula do cara tá dando um conselho para um amigo que quer se suicidar, né? Cara, vai arrumar uma mulher para se incomodar, já vi. vai carpir um terreno ali, porque tem tudo. Às vezes a gente não tá preparado para entender o outro. O suicídio, né, que você está falando é um assunto extremamente delicado. Entende? Por quê? Porque a gente... Primeiro que quando a pessoa se suicida, ela joga M no ventilador. Porque nós nos questionamos, todo mundo se questiona. E esse é o primeiro questionamento. Por que alguém faz isso? Mas, cara, às vezes a pessoa... Assim, o suicida perde a esperança. A única coisa que o suicida perde a esperança. Não é o amor que ele perde. Não é nada disso, cara. Ele perde a esperança. Por exemplo, posso estar vivendo um momento difícil hoje, Douglas, mas eu tenho esperança que amanhã vai ser melhor. O suicida, ele perde isso. Ele desconecta disso.
Ele fica aqui sem nenhuma esperança. Eu não sei nem se a palavra é fé. Porque muitas pessoas de fé já fizeram isso. Sim. Então é o alto esperança. índice de pastores se suicidando no mundo é violento. E são os mesmo? caras da... Você olha padrão de espiritualidade. Sim. Então Então, assim, quando a gente trata de saúde mental, eu acho que o mundo... A pandemia trouxe isso, porque essa é a onda da saúde mental, né? Porque a pandemia da saúde mental, é agora. Que as pessoas sofrem, estão com crises e tal. E eu acho que é um momento para que as pessoas reflitam exatamente sobre isso. E eu vou dizer para você que eu gosto muito da psicossomática, né? As doenças somáticas, a maioria das pessoas que estão com problema de saúde física, elas são oriundas de problemas emocionais. Eu não vou dizer todo mundo. Claro, depois se estabelece uma doença física, mas muitas delas o câncer é provado cientificamente que amargura, rancor gera câncer. Entende? Então, essa fluidez da unidade, né? O cosmos é muito maior do que a gente possa imaginar. As conexões que o mundo tem, nossa, é imensamente grande. Então, achar que essa coisa de que nós somos separados, o corpo do espírito, ela é, às vezes, principalmente a psique, né? Eu não digo essa questão do espiritual, metafísica, mas a psique, ela está conectada com o corpo, né? A gente aprende a sentir dor por uma questão fisiológica e que a linguagem nos diz que é dor. E tem muita coisa que a gente não explica, né, Edson? Eu venho de uma tradição protestante, então, na igreja protestante, você aprende desde pequeno 10% daquilo que você recebe, você devolver a Deus, que nada mais é que lá é levado na igreja esse dízimo. Agora, outras pessoas também acabam, às vezes, não levando esse valor para a igreja, mas acabam ajudando outras pessoas, tirando esse valor. E o próprio Jesus vai dizer assim, que é melhor dar do que receber, né? Então, e eu já fiz experiências assim, as pessoas às vezes elas não acreditam. No momento de maior crise financeira que você tem, você, em vez de dar só devolver os 10%, você acaba devolvendo 20%. Essa ação que você faz, cara, reverte de uma forma a tua vida que você sai de uma crise de uma forma muito violenta. Quando você se entrega, né? Isso aí. E as pessoas, nossa, mas como que é isso? É alienação? Cara, o negócio acontece, assim, sabe? Acho que muito isso é quando você acredita naquilo, coloca aquela confiança nisso. Eu vejo essa experiência na psicoterapia. Pessoas que chegam na psicoterapia com muita dificuldade financeira e aí você faz o combinado do pagamento e tal, blá, 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 eu vou trabalhando isso, né? E a pessoa começa a pagar a primeira terapia. Ela vem e paga a terapia, paga o terapeuta. Mesmo que ela fique, daqui a pouco ela sana todas as dívidas. Ela fala, porra, como é que pode isso, cara? Porque você começa a ter uma certa disciplina. E aí você começa a levar essa disciplina para todos os lugares. Acredito que quando isso vai para uma coisa mais metafísica, você está intencionando. E que você falou da questão da intenção, eu acredito que isso é possível. Aí a intenção, ela se transmuta. Mas e também entendo que essa frase de Jesus, ela é muito subjetiva. Porque eu nem sei se... Claro que ali ele estava falando especificamente do dinheiro e tal, né? Até porque ele faz aquela experiência lá, o cara vai lá e dá um monte de dinheiro, a velhinha vai lá e tira as moedinhas, e ele fala, quem deu mais? Ah, foi aquele. Ele falou, não, foi ela. Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela não tem mais nada para, né? Mas, assim, eu acho que é mais importante dar do que receber, porque ainda acho que receber uma ajuda é sinal que você está passando por dificuldade. Então, dar, de fato, é melhor que receber. Sim. E não falam só em dinheiro, fala assim, em afeto, se você tem afeto para dar, se você tem alegria para dar, entendeu? Se você não tem, você está recebendo. Se você está recebendo, é que você não tem. Eu fiz esse exemplo, né? Porque assim, o que alguém pode dar para um dependente químico? Como eu posso ajudar alguém que está numa situação como essa? É que dá o telefone da Atena para ela? Você estava falando, eu estava pensando, cara, fiz um filme aqui, quando você estava falando do dízimo e tal, nas experiências subjetivas e espirituais que eu já fiz lá na Atena. A menina que trabalha comigo lá, a Fernanda, eu sempre digo, calma. Um abraço para Fernanda. A Fernanda. E, assim, viver ali numa instituição onde que você tem hoje e não tem amanhã, e boleto e coisa arada, e
E eu não sei explicar para você. Então, se você me pergunta o que dá para um dependente químico, eu sempre digo, a Atena, quando ela não era tão bonita assim, as pessoas entravam nela e diziam, poxa, mas pô, pensei que estava vindo para o inferno aqui, mas pô, é muito diferente o trato, a conversa e tal. E eu sempre dizia, é isso, não é o espaço físico. Primeiro a impressão fica, mas quando você entra, ele tem um espaço acolhedor. E eu sempre que eu converso com as pessoas acham que a Atena eu quero dinheiro, né? E eu acho que não. Às vezes a pessoa ia até lá, ouvir, e às vezes nem ter o que falar, mas ouvir a pessoa. Ir até lá, conhecer um pouco, conhecer a história, conhecer, assim, pode ser que você caia no julgamento, mas você volta e você vai percebendo que cada um tem a sua jornada. Também tem isso. Acho que cada um de nós tem uma jornada, Douglas. Assim, aqui nesse plano, sei lá. A gente tem uma jornada e a gente, às vezes, tem que ajudar essa pessoa a passar pela jornada dela. Eu sempre, um pensamento espírita, né, que diz que é a gente que escolhe o pai e a mãe para vir encarnado, né? Esse é um pensamento espírita. Pô, mas se você escolheu para vir para esse pai e essa mãe, é ali que você tem que se superar, né? Então, tem muitos conflitos. Então, essa é uma ideia espírita que fala, pô, mas você escolheu vir para isso? Claro que é uma ideia metafísica, eu não estou falando aqui de psicologia especificamente, mas são visões que você tem de jornada. Essa é a jornada da pessoa. Quem é? A psicologia não. Esses dias me perguntaram se o que é a psicologia? Eu falei, eu amo a psicologia. Quando eu fui apaixonado pela psicologia, eu achava que tudo a psicologia resolvia. Hoje eu amo a psicologia. Amar a psicologia é entender que ela tem seu papel extremamente importante, mas ela não resolve todos os problemas. Ela também tem as suas deficiências e a sua falha. Então eu amo a psicologia, porque o amor está entre o que eu gosto e aquilo que eu não dou conta, que não é possível. E assim, acho que a teologia, ela ajuda, ela faz parte, né? A espiritualidade faz parte, a psicologia faz parte, a ida num médico faz parte. Então, acho que são várias partes que você junta para um só. Na comunidade eu tenho uma frase que eu sempre digo para as pessoas, que é assim, ó, qual é a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Eu sempre digo, religiosidade é quando a pessoa tem medo do inferno. Espiritualidade é para as pessoas que já estiveram lá. Porque aí há diferenças. Sim. Porque você pode, às vezes, encontrar uma pessoa religiosa e ela vem sempre com essa ideia do medo do inferno. O medo de não sei o quê. Mas quando você pensa numa pessoa espiritual, é uma pessoa que já teve, e aí o que eu quero dizer inferno no sentido de um sofrimento, assim, uma coisa difícil, sim, e que de lá ela ressurge, e aí vem a espiritualidade como uma motriz, assim. Eu acho que a religião, ela tem que permear a ética do ser humano. Eu acho que ela não pode, na minha opinião, ela não pode permear o Estado, né? Eu já falei isso para você. Mas a ética do ser humano, sim. Por exemplo, eu sou católico, então eu vou seguir como é que é? Que não faz sexo antes do casamento, como é que fala? Celibato. Não é celibato é do padre, né? Do pastor, enfim, né? Enfim, a católica diz, você tem que, a tua religião diz que você só pode fazer sexo depois do casamento. Não, beleza. Então, mas então não precisa se preocupar, não vai precisar se preocupar com você com camisinha, então, porque você tem isso. Então, se você é permeado por essa ética, o Estado não precisa se preocupar com você. Mas o Estado vai ter que se preocupar com aquele que não tem essa ética, que precisa de outros cuidados. Eu acho que essa é uma coisa, sabe, Douglas, que a gente precisa discutir mais. Você que tem um programa assim, fazer com que as pessoas entendam o que é o Estado e o que é o indivíduo. Que com a sua questão você é a favor do aborto? Cara, assim, eu não faria aborto. Eu, Edson Eco, jamais fazia aborto. Mas se é a favor do aborto, puta, cara, não sei. Mas a minha ética não me permite fazer aborto. Então não se preocupe, porque eu vou encarar o que se eu fiz alguma coisa equivocada, eu vou bancar isso. Então a minha ética, eu acho que precisa ser entendida em detrimento do que o Estado faz para aquilo que você falou, a coletividade. Pô, mas tem gente que é análogo à escravidão, pega a criança para fazer não sei o que e tal. E aí leva isso para tudo. Então a criança não pode, igual o conselho tutelar. Mas espera aí, o conselho tutelar é só para crianças que estão sendo vítimas, né? Ela não é para quem tem pai e mãe. O pai e mãe, eu estou falando, entende? Agora, se aquele pai e aquela mãe espancam, são negligentes, existe o conselho tutelar para proteger a criança, não é para punir o pai e a mãe.
É para proteger a criança. Então, eu acho que o entendimento de cada coisa, se a gente conseguisse entender o entendimento de cada coisa, talvez a gente entenderia, inclusive, o dependente químico. Assim, o que o dependente químico, o que é a sociedade nossa que está tão drogada? Porque assim, ó, quem é o problema? É o que fuma maconha, o que está no crack, o que está na cocaína. Tá, mas o cara que só dorme à base de medicação, de calmante, entendeu? Esse não é. A gente tem, atende no consultório, dependentes de medicações. Na unidade feminina, a maioria das meninas, quem é que receita isso? A unidade de baixa saúde, com o médico, entende? A gente tem uma sociedade drogada. E eu não estou falando do drogado aí da droga ilícita, estou falando da droga lícita, seja o álcool, o tabaco, mas eu estou falando das medicações, as drogarias, que são... Quantas drogarias tem em Mafra, em Rio Negro? O que é isso que... O que mais tem... Isso. Então, a Athena, aí você falou uma coisa interessante, assim, quando eu pensei em Athena, eu não pensei só para acolher as pessoas, mas para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Ela lançar um questionamento social sobre aquele tema, sobre aquilo. Quando alguém fala Athena, o que é Athena? Ah, trata dependente químico. Dependente químico, fazer com que as pessoas reflitam mais profundamente sobre isso. E a dependência química, ela pode acontecer na minha família, na tua família, aonde for. Chegando ao fim desse bloco, eu queria perguntar para você, a Athena está crescendo? Né? Pois é. Já sei que já está expandindo para os horizontes aí. Queria que você fizesse uma rápida... Então, a Athena hoje tem a unidade masculina, que a gente tem 37 leitos financiados hoje. As pessoas têm o acolhimento lá, não é de graça, precisa entender isso, porque nós recebemos, seja do Estado, do governo federal ou do município, então não é de graça. Mas para a pessoa é gratuito, né? Então ela não tem o pagamento do tratamento. Então a gente tem 19 leitos financiados pelo governo federal. Até porque a Athena não é um depósito de gente, né? Tem não. Profissionais. Tem. Não, senão a gente não conseguiria... Né? Exatamente. Alimentação, enfim. Então, nós temos 19 leitos financiados pelo governo federal, porque nós podemos atender brasileiro, então Rio Negro, Paraná, qualquer lugar do Brasil. Temos 10 vagas financiadas pelo SUS, pelo Fundo Municipal do Estado, que é o programa Reviver, que é do Ismael, que foi um precursor aí, Ismael dos Santos, que é da Assembleia de Deus, agora é deputado federal, ele foi uma das pessoas que criou esse programa. E temos 8 vagas financiadas pelo Fundo Municipal de Saúde, que eu só posso atender Mafrense. Então, 8 vagas para atender Mafrense, 10 para atender catarinense e 19 para atender brasileiros, inclusive mafrenses e catarinenses. Daí na unidade, agora a gente tem a unidade feminina em Canoinhas, né, que a gente já está lá operacionalizando uns 2 anos. Lá a gente já fechou 10 vagas com o governo do estado, que a gente já tem desde o novembro do ano passado. E agora a gente está participando desse edital do governo federal para mais 15 vagas financiadas. Então a gente vai ter 25 leitos financiados para a unidade feminina, para atender catarinenses e brasileiros no modo geral, e 10 para atender catarinenses. E uma particularidade do feminino que às vezes acaba levando o filho junto, né? A gente não se credenciou para mãe nutriz, né? Que é até 1 ano de idade. Porque eu não tenho estrutura para isso. Eu teria que ter uma casa... Então não tem, né? Só a mulher mesmo. Só mulher, e mulher grávida também ali a gente atende. Porque assim, a mulher nutriz, pensa bem, eu estou falando da estrutura da Athena hoje, ela não dá essa condição. Por quê? Eu acolho uma mulher que tem uma criança de 2 meses. Aí ela está lá no quarto, o quarto é coletivo para 5 pessoas. Aí ela está lá. E aí o neném chora a noite inteira. Eu internei uma usuária de crack naquele momento, à noite. Cara, é horrível, cara. Entendeu? Então eu tenho que ter uma casa separada, eu não tenho estrutura para isso agora, nem dinheiro para fazer isso. Então eu teria que ter uma casa separada para essa mulher. Assim, a minha ideia de fazer seria quase que com uma pequena kitnet que tivesse ali um fraldário, para esquentar leite e tal, para ela poder ter como se fosse uma pequena casa, mas ela pudesse vivenciar as experiências lá. Mas eu não tenho essa estrutura ainda para oferecer. Daí, em vez de se oferecer do jeito que eu estou oferecendo, eu não vou fazer o bem, nem para ela e nem para as demais. Então eu optei por não aceitar a mulher nutriz. Mas mulher grávida, sim. Mulher grávida aí de 3 meses, 5 meses, 6 meses, mesmo por 7 meses, 8 meses, vale a pena acolher essa mulher, porque... Então, e a gente tem 5 vagas também, que Mafra comprou lá na unidade, através do secretário de saúde, do Plínio, a gente tem 5 vagas na unidade de Canoinhas. E agora a gente tem uma expansão para Porto União, existe uma grande possibilidade de a gente abrir uma 3ª unidade de comunidade terapêutica lá em Porto União. Lá cabem 30 pessoas, 30 homens, vai ser homens,
e a gente está ainda nos trâmites legais aí para ver essa questão do espaço. O espaço é um espaço montado, de tudo que eu já fiz, desde o Nova Vida até Canoinhas, é o lugar que está pronto, é só chegar lá e começar a trabalhar. E isso tem eu tenho uma experiência muito metafísica e espiritual com isso, né? Porque as minhas experiências são sempre difíceis e aí essa foi uma das experiências que me deu o dedo na cara e falei, fala agora aí, né? Aquela frase, seja fiel no pouco, que você pode ter a possibilidade de construir coisas grandes, é verdade. A minha experiência pessoal me prova isso, sabe? Então, lá em Porto União, a gente está ainda... É só uma questão legal aí da prefeitura conseguir receber do governo federal o espaço físico, daí vai para o município passa para a Atena e a gente vai fazer a gestão, vai ter uma unidade da Atena lá, né? E aí a gente tem um outro serviço que começou na época da pandemia. Na pandemia, o governo do Bolsonaro liberou recursos para atender pessoas que estavam na rua, porque quando os ônibus pararam, o fluxo parou, as pessoas ficaram concentradas nas cidades. E normalmente as pessoas são transeuntes, né? Elas são andantes, né? Elas saem andando por aí. Daí na pandemia travou tudo e elas ficaram paradas, né? E aí eu estava participando de uma live com o Quirino na época, em que ele falou, olha, falou o nome da portaria e tal. Na época, Kátia era a secretária, eu fui até ela e falei, e esse dinheiro aqui e tal, né? Ela falou, tá na conta. Você quer esse dinheiro? Eu falei, pois olha, se for preciso, a gente pode fazer um serviço que tão sonhado, né? Eu já estava fazendo uma transição no programa e hoje o programa é tudo lá na CT, não é mais dividido como era antes. Aí o que eu fiz? Na época eu fechei esse serviço e coloquei à disposição da Secretaria de Saúde, porque ela tinha toda uma estrutura, então os profissionais que estavam trabalhando, que não podiam ir para casa, se quisesse utilizar aquela estrutura, eu deixei à disposição da Jaqueline. E também para os outros profissionais, ficou aquela estrutura lá para ajudar a rede aí no que fosse preciso. Mas eles acabaram não necessitando, não precisou, e aí a secretária na época, a secretária Kátia, repassou 230 mil que veio para isso. Eu estruturei todo ele, né? Fizemos um valor por diárias, porque ele podia contratar um hotel, qualquer coisa, fizemos por diária. Então, deu de junho até dezembro, desses 200 e poucos mil, ainda sobrou. Aí eu fiz um TAC e atendi ainda as pessoas até, se eu não estiver enganado, maio ou junho, ainda com o mesmo 230. Daí assumiu a Dani, né? Aí até junho a gente foi com esse 200 e poucos mil, atendendo as demandas que tinham. E aí, quando a Dani assumiu, ela meio que estabeleceu, de fato, a casa de passagem, e hoje é o município que banca esse serviço, né? Não tem mais esse serviço ali, mas deu para a gente fazer uma estrutura, atender demandas importantes naquele momento. A gente já atendeu mulheres vítimas de violência nessa casa, que é a Canoa. Então, as pessoas acham que a Canoa não é da Atena. Não, a Canoa é Atena também, só que é Casa de Acolhimento Novo Amanhecer. Ficou Canoa. E eu dei o nome de Canoa porque é como se fosse a gente passando e vamos pegando as pessoas, a Canoa. Então é Casa de Acolhimento Novo Amanhecer, mas ela é uma casa de passagem, tipificada como casa de passagem. E aí as pessoas podem permanecer ali até 3 meses, porém a gente tem um acordo, assim, 7 dias no máximo e tal, porque senão a ideia é assim, algumas pessoas estão passando, às vezes a pessoa pode ir A gente está tentando fazer uma parceria com o presídio, também as pessoas que recebem... alvará de soltura, poderiam utilizar lá, daí a gente tem as passagens, que pode liberar as pessoas para passagem. Como se fosse um albergue, então? Ele não é um albergue, porque o albergue tem características diferentes, ele é de fato uma casa de passagem, é para quem está em situação vulnerável, para ficar ali e depois seguir o caminho. O albergue ele tem uma funcionalidade diferente, assim. Ele é uma casa de passagem porque a pessoa pode, ou do hospital, ele tem alguém na UTI, pode ficar ali também, se quiser, apesar que agora o hospital também tem a casa de passagem deles, que está organizado e tal. Mas a Canoa é um último serviço que a gente fez. Era um trabalho que eu sempre quis fazer, que era atender pessoas em situação de rua. Mas eu já me arrependi algumas vezes, daí eu mantenho-se firme. E agora a Rio Negro também financia vagas lá, né? Rio Negro tem 8 vagas em que utilizam a casa ali para atender as demandas de Rio Negro aqui. Mas a demanda de Rio Negro é menor que a demanda de Mafra, né? Mafra é um fluxo maior de gente, de pessoas e assim por diante. Então a gente tem, além dos 3 serviços de saúde, que são da comunidade terapêutica, o terceiro que pode ser Porto União, tem esse do serviço de assistência social. E daí tem a parte administrativa e a parte de triagem. Então, para acessar a comunidade terapêutica, você tem que acessar a triagem. Para acessar a Canoa, você vai direto.
Não necessariamente precisa passar pela triagem. Você entra direto, que daí lá tem um outro fluxo daí. Então são esses serviços que hoje nós demandamos para tentar atender essas demandas dessas pessoas aí que passam por suas dificuldades e, enfim, tem a sua jornada, e a gente está aí para trombar de alguma maneira com elas e ver se a gente pode de alguma maneira ajudá-las ou a sair disso ou pelo menos dar fluxo naquilo que elas desejam, né? Então, eu quero finalizar esse nosso bate-papo aqui falando sobre uma história real de dois amigos. Eles se formaram na mesma faculdade, ambos se formaram em teologia, e o destino levou para ser pastor de uma grande mega igreja americana. E o segundo foi ser pastor numa pequena comunidade, muito pequena, né? E um dia esse pastor da mega igreja estava passando pela região, relembrou do amigo de quarto, né? E falou, tô passando aí, posso... Aí foram se reencontraram, relembraram os bons momentos de infância, né? De escola. E o pastor, né, anfitrião, estava indo para o programa de rádio que ele fazia lá na sua comunidade. E quando ele abriu o programa, ele fez uma abertura muito empolgante, né? Bom dia, mundo, estamos ao vivo para mais um programa, não sei o quê. E aquele pastor que estava, né, depois do estúdio ali, começou a dar risada e falou ali, cara, você é pastor de uma pequena igreja, né? Acho que não tinha 100 membros na comunidade, e você vai lá, né? 5 pessoas ouviram esse teu programa, era uma rádio local para uma pequena comunidade, e você diz alô mundo, né? Que motivação é essa que você tem, né? E aí esse pastor falou assim, olha, é o meu mundo, né? É o meu mundo, esse é o meu mundo. Se são só 5 pessoas, sem problema, é o meu mundo e eu vou cuidar desse meu mundo. Isso. E essa história é uma história que me inspira, porque às vezes a gente acaba sendo esse líder desse pequeno, do nosso mundo, que às vezes é a minha família, às vezes 2, 3 pessoas, e às vezes uma mega grupo, né? E eu, né, você é um cara que eu conheci em 2008, né, um cara visionário, é perceptível assim a sua garra, a sua dedicação, né? E, as pedradas que vêm contra você são pessoas que possivelmente queriam estar fazendo o que você faz e não consegue, né? Então você é um cara que é um cara vislumbrado, pro bom sentido, é um cara que tem uma ideia, uma criatividade muito grande, que consegue envolver. E eu não sei se algum dia, né, Mafra vai reconhecer, porque às vezes a gente reconhece as pessoas quando elas já se partiram, né, quando elas já foram pro Oriente Eterno, que a gente Sim. fala. Aí era um grande homem. Eu não sei se algum dia a Mafra vai retribuir isso que você fez por Mafra e agora fazendo no Planalto Norte de Santa Catarina. Mas fica aqui esse agradecimento desse humilde repórter pelo teu trabalho. Cara, que você é um cara 10. Eu que agradeço e talvez essas são algumas das sincronicidades da vida, Douglas, mas eu, sinceramente, eu nunca fiz absolutamente nada do que eu faço esperando que haja algum reconhecimento de fé, que eu estou te falando. Que haja algum reconhecimento, alguma coisa assim. Faço porque sinto que tenho que fazer e claro que eu não sou... ou você me ama ou você me odeia, assim, nunca você vai encontrar uma pessoa que fala, mais ou menos e tal, porque é isso mesmo, somos assim, dois. Porque eu tenho o meu jeito, as minhas questões que eu penso, as minhas coisas que eu sempre respeito mesmo que seja diferente, algumas ideias que eu não concordo, mas eu respeito a pessoa, eu acho que ela tem, né, todo o direito de refletir e pensar sobre isso, mas o que eu faço eu nunca fiz isso por dinheiro, porque se fosse fazer por dinheiro eu faria uma outra coisa na minha vida, financeiramente, talvez ganharia dinheiro fazendo outra coisa, mas eu faço por ideal mesmo, um ideal de vida, uma missão, talvez do ponto de vista mais espiritual, mas é algo muito humano e você falou uma coisa que a gente já estava conversando antes, assim, as pessoas estão vendo muito a guerra, eu acho, tá bom, mas eu não vejo, eu quero cuidar do meu território, esse é o meu mundo,
E é isso que eu acho que eu posso fazer. Não adianta eu querer ser um psicólogo do Sem Fronteiras se eu aqui tenho uma porrada de coisa para fazer. Se eu tenho pessoas aqui para olhar, para ver. Então, meu território é esse. Se estou indo para Canoinhas para outra, porque as coisas vão me levando, e nenhum desses momentos eu fui até Canoinhas, ou fui até Porto União, foram as pessoas que vieram, então eu fui meio que nesse Kairos, tentando entender essa jornada, se pegava ou não, também tive medo, putz, será que eu pego ou não pego, será que eu faço ou não faço, também tem a questão da minha família, tem, né, meus tempos. Eu faço parte da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica em Campinas, então eu tenho esse compromisso com a Federação, faço parte da Associação Catarinense, também tenho esse compromisso com a Associação, com o Fórum Catarinense, então eu sou presidente do Conselho de Saúde, sou vice-presidente do Conselho de Assistência, então eu tento contribuir o máximo que eu posso com a política pública, com as pessoas, com aquilo que eu acho que dá. Então, se um dia vai ser reconhecido ou não, aí... Isso é outra história e tá tudo bem. Se não for reconhecido, eu vou ser meio Roberto Carlos, né? Emoções eu vivi um monte e foi importante. Eu tive uma vida totalmente desregrada, então eu tenho uma experiência de curtir a vida e depois eu tenho uma vida que eu passo a me regrar e passo a me trabalhar em mim e a própria vida foi me levando para outras coisas que foram me fazendo eu pensar, os guerreiros, outras fraternidades, outras coisas, e eu sei que são coisas que o próprio universo vai me colocando para eu mesmo ir me trabalhando. No fundo, sempre fui eu contra eu mesmo, isso para mim está muito claro. Só que essa minha luta pessoal eu posso transmitir para as pessoas, para a sociedade. Essa luta pessoal minha pode ser reflexiva e trazer reflexões para as outras e espaços para as outras pessoas. Então, eu que tenho que agradecer muito, né? Você me convidar, poder dar essa oportunidade de vir aqui falar livremente, sem nenhum tipo de censura, fica à vontade para falar. E isso, para mim, é extremamente emocionante. E honro bastante sua vida, sua família, que tudo corra bem na Rio Mar Famix, mas me dá essa oportunidade, assim, porque nem todo mundo me dá essas oportunidades, né? Não sou alguém que, assim, sou requisitado para falar. Mesmo que depois as pessoas falam, pô, foi legal e tal, mas faz parte também, né? Eu também não... Eu acho que é isso, cada um deve ser sentido tocado, porque aí tem uma conexão, me leva, quer fazer alguma conversa, quer ter alguma coisa. Então eu agradeço a você por essa oportunidade, né, para o Rio Famix, a todas as pessoas que acompanham você, que são bastante, né. Eu também te conheci em 2008, você lutando com o teu sonho também, você fala de mim, mas no fundo você também é um grande visionário e hoje eu que te conheci lá em 2008 sonhando com isso daqui e hoje isso aqui ser... né, um espaço muito grande, bonito, ajeitado, né? Então também tem a sua força, né, a sua dedicação aí, então parabéns também pela sua jornada aí, você também faz muita coisa, né, porque levar informação, isso é muito importante, então eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui, e sempre que você quiser conversar de qualquer assunto aí, se você me der um assunto eu vou dar uma estudada antes, mas senão a gente vem aqui e conversa e muito bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, e eu quero deixar o convite aberto para você voltar com a Michelle aqui. Sim, podemos vir. Ela apontar teus defeitos, você pode fazer uma curva. Até a gente pode fazer essa ideia da fala lá, que a gente tinha uma fala lá da família funcional e tal, que a gente trazia as nossas experiências e pode ajudar as pessoas também, né? Sim. Como que a psicologia nos chama para ser pais, né? E não ser psicólogos de filhos, né? Somos pais também, né? Isso é bem importante. Como você tem as suas funções como pastor e tal, mas não dá em casa, às vezes... O pastoril vai por água abaixo, né? Porque você tem que ser pai, cara. Isso não tem o que ver, né? Então, vou vir sim. Quando você quiser, a gente vem aí. Então, vamos marcar. Muito obrigado que nos acompanhou até aqui. Tem 2 entrevistas. Corre lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Onde você nos acompanha. Essas 2 entrevistas vai ser muito interessante. Edson, aquele abraço a você, toda a sua equipe da Atena. Muito obrigado. E a gente fica aí já com o convite. Eu também dou um abraço a todos eles da Atena, porque eles me suportam muito. Eu agradeço a todos eles, porque todos os dias estão junto comigo, entendendo também as ideias. Então, um abraço a todos eles. Fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.